CBN. Gostaria de saber da sua avaliação dessa partida, dessa derrota do Atlético na sua estreia, e principalmente sobre aqueles 2 primeiros gols ali, né, que o Atlético sofre. O Atlético começa bem o jogo, pressionando a América, mas aí parece que tem um apagão na defesa, e aí vem aqueles 2 gols. Gostaria que você descrevesse esses lances e também avaliasse a partida e o resultado. Essa situação em relação principalmente à alternância de nível de concentração, nível de combatividade, isso é algo que já vinha, né, teoricamente acontecendo. A gente tem conversado bastante. Nós tivemos isso dos 10 aos 30 minutos do primeiro tempo, foi onde aconteceu e onde a equipe do América teve as vantagens ali para poder fazer o gol. Conseguimos depois ajustar, conseguimos depois com o primeiro gol equilibrar o jogo, e depois no segundo tempo tivemos um jogo, tivemos algumas chances, algumas oportunidades, o adversário acabou tendo que baixar a linha, e a gente teve volume de jogo e a gente não concretizou esse volume com chances claras de gols, e é algo que a gente tem que buscar, esse equilíbrio. Boa noite, Fábio. Henrique Alcaraz, Férias do Esporte, Band News FM. Na sua apresentação, você falou da postura das equipes, da equipe fora de casa, que tem que ser basicamente como é dentro de casa, e pelo que a gente pôde perceber na sua escalação inicial, você tentou fazer justamente isso com um meio de campo ali um pouco mais leve, sem um volante de contenção, que seria o William Maranhão, que entrou no segundo tempo. Mas acabou não dando certo, a equipe tomou os 2 gols. Como que foi o papo ali no intervalo do jogo para justamente fazer essa mudança? Foi uma análise sua de que essa talvez não fosse a melhor formação para jogar fora de casa? Não. Principalmente pela situação ali. Os 2 gols, se você for analisar, foi 2 bolas de corredor com passe para trás. Em que um dos lances a gente para. A gente não pode parar. O Luiz é um jogador bom tecnicamente, tem um perfil bem interessante. O Maranhão é um cara mais de contenção. No momento que a gente traz o Maranhão para fazer primeiro, automaticamente a gente joga o Raulney um pouco mais à frente, mais pela estratégia, pela só o jogo, adiantando o Robert para poder pressionar juntamente com o Sandro, mais a primeira fase de construção do adversário. Foi isso que talvez, e provavelmente, com certeza fez com que a nossa equipe subisse mais pressão, fazendo com que o corredor direito deles toda hora desse bola em profundidade para a disputa dos 2 zagueiros nossos, né? Sempre igualdade numérica, basicamente isso. A alteração foi para isso, para a gente conseguir isso, com a entrada do Alejo também, ali para dar um pouco mais de sobriedade na questão das tomadas de decisões, algo que ele conseguiu, com o Marcelinho pelo lado direito. E depois a gente faz algumas trocas pelo corredor direito, com as combinações, para a gente conseguisse ter um volume maior. A gente até teve volume, teve alguma chance de gol, mas uma chance clara mesmo, a gente acabou não tendo, pela boa postura que o América teve no último quarto de campo, realmente defensivo. Boa noite, Fábio. Igor Adorno, da Rádio Bandeirantes. Agora há pouco, o presidente Adson Batista falou que o lateral esquerdo Guilherme Romão será reintegrado ao elenco. Queria saber como é que você enxerga a volta desse jogador. Enxergo como reforço, e a gente sempre fala muito de reforço, às vezes de busca externa. A gente tem um jogador com perfil bom, com qualidade, que veio em algum período desempenhando um bom papel, e é um jogador interessante dentro do processo do clube, e que nós aqui também acreditamos e gostamos também pelo perfil que ele tem, somente de parte técnica. Boa noite, Fábio. Pedro Paulo Lemes, Jornal Hoje. Você coloca o Shailon somente na reta final do jogo. Queria que você avaliasse um pouco desse retorno dele, te agradou, e por que talvez não ter colocado ele um pouco mais cedo? O Shailon vem no processo e o jogador precisa ter confiança, precisa estar convicto, com muita confiança para poder entrar no jogo. Ele está no processo ainda de readaptação, foi a primeira, teoricamente, semana ali de inserção dentro do processo de grupo pós-lesão, e isso é algo também que nós temos que tomar um certo cuidado, independente ou não da questão do resultado. Se você coloca o jogador mais tempo ali não te entrega, ou acontece alguma situação, a gente acaba perdendo ele por 30, 40, 45 dias, 50 dias. E é um jogador que a gente desagrada, com muita qualidade técnica, é um jogador diferente em termos de postura, em termos de jogo, mas nós temos que entender que são 20 e poucas rodadas ainda pela frente, e talvez você queimar um start de um atleta como esse, você acaba perdendo ele para mais jogos ainda que são importantes para nós dentro da competição. Todos os jogos são importantes, mas a gente tem que prezar também e entender o momento do atleta. Beleza? Muito obrigado ao técnico Fábio